Um stakeholder, ou parte interessada, na tradução em português, é alguém que tem alguma relação com o projeto. Esse alguém pode ser afetado ou mesmo sentir-se afetado por algo que aconteça no projeto, seja durante o desenvolvimento do projeto ou no final do projeto. Então, eles precisam ser identificados para que possam ser gerenciados. Eles podem ter uma influência ou ser afetados de uma forma positiva ou ainda de uma forma negativa no projeto. Precisam ser tratados de acordo com esse problema ou essa situação positiva que possa ocorrer. Diferentes partes interessadas podem ter expectativas contrárias. Por exemplo, na hora que está se fazendo um projeto de automatização de uma área, a gestão tem uma expectativa bem positiva de trazer melhores resultados. Mas os operários, os funcionários, têm uma posição bem diferente porque eles podem perder o emprego por causa disso. Essas partes interessadas podem ter uma certa influência sobre o projeto, certamente tem maior ou menor nível. Essa influência pode ser direta sobre o projeto, sobre o que está sendo entregue, ou mesmo sobre a equipe do projeto. Alguém que pode ser afetado por situações externas, por exemplo, um novo projeto que saia e que chame alguém para participar desse projeto, situações desse tipo incluem essa influência sobre a equipe. E esses stakeholders têm diferentes perfis. Alguns têm mais responsabilidade e autoridade dentro da organização e até mesmo no projeto. Outros têm menor responsabilidade e autoridade, mas nem por isso podem ser esquecidos. Os stakeholders podem variar durante o projeto, principalmente um projeto longo. Às vezes tem alguma situação em que, por exemplo, um projeto de construção, ele pode começar de uma determinada forma e depois ter uma outra construção do lado, coisas desse tipo, que surgiram durante o andamento do projeto. Então, não identifico esses stakeholders só uma vez. Eu preciso continuar durante todo o projeto identificando se está surgindo algum stakeholder, alguém sendo afetado ou podendo ter alguma influência sobre o projeto. E não se identifica simplesmente para poder saber, tal pessoa é um stakeholder. Não, o gerente precisa de tratar e saber como gerenciar essas influências, fazer com que esse stakeholder ajude ao máximo ou prejudique o mínimo o projeto, dependendo da situação. As partes interessadas são compostas por diferentes perfis, desde o patrocinador do projeto, gerentes que estão dentro da organização, de operações, das partes funcionais, fornecedores e parceiros comerciais da empresa que vão ter serviços contratados, coisas assim, clientes, usuários que vão receber os produtos finais do projeto, gerentes de portfólio de programa dentro da organização, onde esse projeto faz parte do portfólio do programa, que precisarão de ter o cuidado com o projeto, o escritório de gerenciamento de projetos, caso ele exista dentro da organização, a equipe do projeto, os envolvidos diretamente no projeto, o gerente do projeto, a equipe de gerenciamento, diferentes membros da equipe e outros mais, que podem ser órgãos de controle, vizinhança, concorrentes, diferentes tipos de stakeholders podem afetar o projeto. O que fazem então as partes interessadas? Uma parte interessada pode entregar uma parte do... Então, o que fazem as partes interessadas? Pode entregar alguns resultados. Pode ser alguém que está participando do desenvolvimento, um terceiro, alguma coisa assim. Ou alguém da equipe do projeto. Pode usar os produtos do projeto, ser um cliente, ser alguém que vai ser impactado diretamente, pelo produto gerado. Uma parte interessada pode contribuir com uma parte também, não ser o responsável por entregar o resultado, mas contribuir com entradas, com serviços prestados para o desenvolvimento do projeto. Pode ser alguém que tem autoridade
para liberar o uso de determinados recursos, para autorizar que certas coisas sejam feitas. Uma parte interessada pode ter um papel importante dentro da empresa para fazer com que certos itens estejam prontos, disponíveis para ser utilizados. Outra coisa que pode ser feita é que alguém vá revisar, auditar os produtos gerados, verificar se está sendo feito conforme foi pré-definido, conforme planejado. Por fim, pode sofrer impacto com os resultados do projeto. Pode ser, por exemplo, uma construção e ele é o vizinho, ele vai ser afetado durante a construção, com sujeira, barulho, coisas assim, e depois da construção, porque o que tinha anteriormente vai ser diferente, talvez não tivesse nada, fosse uma área verde, e agora vai ter movimento, vai ter poluição, vai ter barulho, coisas assim. Além disso, um stakeholder pode afetar a capacidade do projeto de alcançar os objetivos. Por exemplo, ele pode entrar na justiça contra alguma coisa que vai ser feita. Ele pode reclamar perante algum órgão em relação a determinada coisa. Ele pode embargar uma obra. Para gerenciar melhor os stakeholders, é preciso identificar melhor como eles pensam. Então, teria que questionar essas principais partes interessadas sobre alguns itens. O primeiro deles é o que é sucesso no projeto. Como que lá no final essa parte interessada vai considerar que o projeto teve sucesso? Isso é necessário para poder saber as expectativas, o que é esperado por essa parte interessada. Mas não basta saber o que será considerado sucesso. Como é que isso vai ser medido? Como é que isso será avaliado dentro aí do projeto? Além disso, é importante saber que fatores podem afetar esse sucesso. O stakeholder pode ter alguma noção, pode ser que uma coisa não seja entregue porque não está incompatível com alguma área, porque tecnicamente é difícil de fazer, porque politicamente os interesses deles são diferentes de outros, então isso pode não fazer com que não se chegue aonde esta pessoa, esse stakeholder espera, coisas assim. Então esses fatores são importantes de serem identificados também. Como dito anteriormente, não se identifica as partes interessadas simplesmente para saber quem são, saber as expectativas, você vai achar legal se eu fizer tal coisa, tudo mais, não é bem isso. A equipe de gerenciamento, o gerente, tem que identificar esses requisitos, essas expectativas, os impactos e definir alguma estratégia para poder estar gerenciando. Uma equipe que não quer que um projeto dê certo, porque pode perder o emprego, pode afetar bastante negativamente o projeto. Então precisa ter muito cuidado com isso, principalmente se for verdade o fato de eles virem a perder o emprego. Se não for, explica, faz com que entendam. Se for verdade, tem que tomar bastante cuidado com boicotes, com problemas. Mesmo pessoas que querem que dê certo, talvez querem de diferentes formas. Uma área quer que funcione com certa prioridade, outra área quer que funcione com uma prioridade distinta. Pessoas que estão fazendo um processo, por exemplo, de construção de uma casa, têm diferentes expectativas. O marido espera que seja de uma forma, a esposa de outra, as crianças podem querer outra coisa ainda. É claro que o poder, a influência, é diferente, mas todos eles precisam ser tratados para no final o projeto dar certo. Durante o gerenciamento, qualquer gerenciamento, a comunicação é importante. Não é diferente em relação às partes interessadas. Precisa se tratar adequadamente, se negociar, se comunicar tudo o que está acontecendo. Até mesmo problemas, dificuldades e tudo mais. De uma forma sincera, honesta, para poder fluir adequadamente o projeto. Uma parte interessada que surge, que é descoberta no meio do caminho, ela pode trazer muitos problemas. Já tive situações onde a equipe que trabalhava numa linha de produção onde seria implantado um sistema, não queria que ele mostrasse a realidade. A equipe queria que não fosse instalado aquele sistema lá, porque ele controlava a produção,
porque na verdade eles poderiam produzir mais do que realmente produziam, e o sistema ia dedurar. Só que, ao se levantar, ao se desenvolver o sistema, só foi consultado por decisão do cliente o chefe de produção e o chefe industrial. A equipe não foi consultada, quem trabalhava lá naquela linha. Por fim, esse projeto foi boicotado, se desligava o sistema, se tirava da tomada aparelhos, várias coisas, e acabou tendo um insucesso, porque ele teve muitos problemas. Então, ele não causou somente até mudanças e atrasos, ele fez com que aquele sistema não fosse efetivado dentro daquela linha deles. Bem crítico. Algo importante de se fazer é analisar as partes interessadas. Precisa-se verificar, utilizar diferentes técnicas para coletar, analisar, para verificar os interesses. O que precisa ser considerado? Por exemplo, dentro de projetos em órgãos públicos. Será que tem algum interesse que determinada coisa funcione bem por algum motivo político, coisas assim? É importante saber se trabalhar essas coisas, porque senão o projeto pode se complicar, pode até se inviabilizar. No contexto dessa análise, é importante identificar as potenciais partes interessadas, alguém que pode cutucar, pode fazer alguma coisa em relação ao projeto. Poderia se verificar o impacto, o apoio que possa ou que seja necessário de se conseguir com alguém. Por exemplo, um stakeholder muitas vezes bastante importante é uma secretária de um diretor, é alguém que tem um papel de staff, mas muitas vezes decide e passa a sua opinião diretamente para a chefia. Então é importante se lidar adequadamente com essas pessoas. Outra coisa é avaliar que riscos, problemas vão poder acontecer no projeto e como será que as diferentes partes interessadas reagirão com aquele tipo de coisa. Então, desde aqui é importante pensar nisso, né? E depois, lá, junto com a parte de riscos, tratar adequadamente riscos, as respostas aos riscos adequadas, pensando na realidade das partes interessadas que existem no projeto. Diferentes tipos de análises podem ser feitas. As principais propostas são analisar a relação entre poder e interesse das partes interessadas. Ao invés de interesse, também poderia verificar o poder e a influência diretamente no projeto. Ou ainda a influência da pessoa e o impacto que ela pode causar no projeto. E outros modelos mais amplos, né? Pensando no poder, na urgência, na legitimidade da pessoa em sugerir, em determinar certas coisas. Durante essa análise, um primeiro item é determinar quem que realmente pode afetar o projeto. Além de identificar, de determinar quem é, obter os contatos dessa pessoa para poder, quando necessário, quando é importante e possível, fazer alguma comunicação, algum contato com essa pessoa. Identifica-se, então, como essa pessoa pode ajudar ou atrapalhar o projeto. É claro que isso se tem que ter muito cuidado nessas análises para que alguma crítica, algo que seja pensado e definido, que não seja positivo do ponto de vista do stakeholder, chegue para ele como uma crítica, como algo ruim até para o andamento do projeto. Então, é claro, é necessário se ter uma visão ampla das pessoas, tudo mais, mas precisa ter muito cuidado com o que se escreve, também para que não fique, tal pessoa vai atrapalhar o projeto. Isso não é algo que a gente possa escrever e mandar para essa própria pessoa. Tá? É algo que precisa se procurar identificar, mas deixar com uma certa restrição, acesso a algum documento que venha a ser escrito isso aí. Os níveis de poder, de influência, de interesse das pessoas nos projetos são diferentes. Na hora que se pega alguém que vai fazer uma etapazinha do projeto, dar um suporte, fazer um apoio assim, tem um certo interesse baixo, porque vai passar rapidamente pelo projeto. O cliente tem um interesse altíssimo.
uma diretoria da organização, alguém que vai ficar com os resultados financeiros, com o lucro do projeto, também tem um interesse alto. Então é importante se verificar isso aí, é importante se ver a influência, mas também o poder, principalmente, né, das partes interessadas envolvidas no projeto. Diferentes análises, matrizes podem ser feitas. Uma matriz importante que é apresentada é uma matriz, aqui está representada em forma de tabela, que apresenta poder versus interesse das partes interessadas. Então, quais são aqueles que tem que se ter mais cuidado? Obviamente, quem tem o poder e o interesse alto. Esses têm que ter muito cuidado, são os principais stakeholders na gestão. Tem outros que têm alto poder, mas baixo interesse. Por causa de todo esse poder, ele precisa ser tratado com bastante cuidado e satisfeito com as ações do projeto. Existem outros com menos poder, mas que têm um alto interesse no projeto. Esses aí precisam ser informados, eles não têm poder de estar influenciando, estar fazendo muita coisa, mas eles têm interesse, então eles querem saber o que está acontecendo no projeto. Existem outros com baixo poder e baixo interesse, e esses aí vão sendo monitorados. Se estiver aparecendo alguma coisa, alguma sinalização de problema, alguma situação que pode vir a fazer com que ele seja afetado mais fortemente, ou que ele possa vir a se envolver mais no projeto, então é preciso ficar atento a isso. Diferentes fatores fazem com que as partes interessadas sejam mais relevantes. Então, itens precisam ser considerados na priorização dessas partes interessadas. Precisa se verificar a dependência do interessado em relação ao desenvolvimento ou do resultado do projeto. Quanto maior a dependência, mais importante essa parte interessada. O impacto sofrido pelo interessado em relação ao projeto. O que vai acontecer com ele? Um pequeno impacto realmente é menos relevante do que algo que vai sofrer um grande impacto. A influência do interessado em relação ao projeto. Ele pode realmente influenciar bastante o projeto, então precisa ter maior prioridade. Alguém que pouco influencia pode ser tratado com cuidado menor. O poder formal é aquele interessado, é aquele stakeholder que assina uma contratação, que autoriza, que avalia um resultado, certamente esses precisam de ter um grande cuidado na gestão. A proximidade desse interessado em relação à organização. É alguém de dentro da organização? É alguém que tem uma grande influência? Precisa ter mais cuidado. O que mais? A urgência, a tensão em relação a uma determinada situação. Pode ser que uma parte interessada ela seja afetada em um momento crucial do projeto, ou ele participa só naquele momento, ou é aquele momento que é mais crítico para aquela pessoa, para aquela parte interessada. Então, dependendo do momento do projeto, a urgência e a tensão variam de um para o outro. Então, isso também precisa ser considerado. O que mais que precisa ser tratado? Um interessado que tem algum... O que mais precisa ser tratado? Um interessado que não fala somente por si, que ele representa um grupo, ou que ele representa um ambiente, uma realidade. Por exemplo, questões ambientais. Determinadas pessoas responsáveis pela parte ambiental da empresa, do município, de alguma parte interessada, eles vão criticar, analisar, não o impacto em si, mas o impacto no meio ambiente. Outra parte interessada relevante são aqueles diferenciados, que têm um ponto de vista diferente da média, que enxergam o projeto de uma forma diferente, muitas vezes minoritária, mas que não pode ser ignorada, porque naquele determinado pode chegar e falar assim, mas eu te disse, eu acreditava que isso não ia ser daquela forma. Tá? Essas pessoas, essas críticas, essas situações precisam ser tratadas com bastante cuidado. As partes interessadas podem ainda ter diferentes níveis de engajamentos. Alguns bastante engajados, outros poucos. Então, tem alguns desinformados, não estão nem aí com o projeto, não sabem o que está acontecendo. Alguns resistentes, gostariam que o projeto não desse certo.
Outros neutros, que tanto faz se der certo ou não. Uns que querem que dê certo, que dão apoio. Tem aqueles mais relevantes ainda, que lideram a realidade, lideram o andamento do projeto. Esse nível de engajamento é importante para poder ver o quanto é necessário maior cuidado, mais preocupação, mais ações em cima da gestão das expectativas dessa pessoa. O nível de engajamento pode ser representado em uma tabela. Se colocar nas linhas as partes interessadas e nas colunas o nível de engajamento daquela parte interessada para poder facilitar a visualização rápida até em determinadas situações do projeto que precisa de uma tratativa de gestão desse stakeholder.